Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Nesse mês de novembro, comemoramos o Dia Internacional da Adoção. Por isso, a adoção é o tema do nosso encontro de hoje. Eu tenho o prazer de receber a Kevlin Felipe Ferreira da Cruz. Ela é cabeleireira há 10 anos, ela tem 25 anos, ela foi entregue num abrigo quando ela tinha 10 dias de vida. E ela saiu desse abrigo, né, Kevlin, quando tinha 17 anos de idade. Ela viu os irmãos serem adotados, ela viu os irmãos encontrarem uma família, mas ela não encontrou uma família. Sobre tudo isso que a gente conversa a partir de agora. Kevlin, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao nosso Conexão ND. Oi, Márcia, tudo bem? Obrigada a vocês por confiarem em mim, em minha história. Vou contar tudo, tudo que eu tenho de lembrança, né, da minha infância e a minha vida atual agora. Ô, Kevlin, quando a gente conversou, porque todo mundo que nos acompanha, todo mundo que me conhece aqui na TV, sabe que a gente faz para entrevista, eu converso bastante com os nossos convidados antes, também tive a oportunidade de conversar com a Kevlin no nosso SC no Ar, e você trouxe duas frases naquele nosso bate-papo prévio, na nossa pré-entrevista, que me chamaram muito a atenção. A primeira frase que você disse foi assim: a sociedade olha com olhos de dó para os abrigos. E depois você disse também: eu não sou uma coitada, eu me adotei. E eu queria começar esse nosso bate-papo a partir dessas frases. A sociedade olha com olhos de dó para os abrigos? Você sentia isso cada vez que uma família ia lá e você ficava na expectativa de ser escolhida e não era? Sim, exatamente assim. Eu acredito que as pessoas não adotam porque, não é todos, tá? Não generalizando, mas eu acredito que as pessoas não adotam porque, eu não posso ter filho somente. Eu acredito que as pessoas olham, ai, coitada, aquela criança tá ali, ó. Se eu não adotar, ninguém vai adotar. Ai, eu tenho que levar para minha casa. Como se fosse assim, como se não fosse uma vida, sabe? Então eu sentia isso, entendeu? Sim, criava muita expectativa, implorava às vezes para ser adotada, até para as mães de amigas minhas de escola, eu pedia para as amigas, fala para sua mãe se ela vai lá no juiz pedir para me levar embora. Então assim, eu sempre me vitimizei para caber no mundo de alguém, entendeu? Eu sempre me diminuí para caber no mundo de alguém. E hoje eu vejo que eu escolhi me amar, aprendi isso muito tarde, mas aprendi que se eu não me amar, ninguém vai me amar. Então eu me coloquei em primeiro lugar e eu falei, se eu me encher de amor, eu posso dar amor para alguém. Então por isso que hoje eu tenho vontade de adotar. Mas por quê? Porque eu estou curando as minhas feridas e acreditando que, em primeiro lugar, sou eu e depois o outro. Você se adotou? Sim, eu me adotei. Hoje eu falo que eu me adotei. Não espero por mais ninguém fazer isso que eu posso fazer, entendeu? Porque na infância eu pedi muito, eu implorava, eu dizia, ai meu Deus, meu pai, eu lembro de ajoelhar no chão, assim, na cama, né? E falar assim, se existe um Deus, traz alguma mãe para mim. Eu pedia. Hoje eu falo assim, Senhor, me enche de amor para mim ser uma boa mãe para alguém que eu adotar. Você tem essa memória dessa oração que você fazia no abrigo. Você ficou Nossa. dos 10 dias de vida até os 17, você ficou no mesmo abrigo? No mesmo abrigo, no mesmo abrigo. Você está em Londrina, né, Paraná? Londrina, no Paraná. E o abrigo também era aí, nessa cidade que você mora hoje? Sim, o abrigo é um dos mais antigos da cidade. Uhum. E você tem essa memória muito clara para você dessa sua oração diária? Sim, essa oração minha era dentro do banheiro, era indo para a escola, era assim uma oração desesperada,
entendeu? Porque eu queria, porque queria. E quando os meus irmãos foram adotados, essa oração eu intensificava. Porque eu achava que minha irmã orou mais do que eu, entendeu? Precisava orar mais, eu precisava pedir mais. E hoje eu vejo que o problema não era eu, o problema não era oração. Deus tem um propósito para cada coisa. E hoje eu saí de lá pela porta que eu entrei, né? E quero voltar para ver mais crianças, entendeu? E é isso. Você quer adotar uma criança, você quer adotar um filho. Gente, a Kevin é casada. 6 anos, né, que você é casada já? Seu marido é vendedor, não é isso? Vendedor de automóveis? Isso, meu marido é vendedor de automóveis. E vocês falam sobre isso? Vocês falam sobre adoção? Sim, nós falamos. Agora, eu com 25 anos, nós estamos falando mais sobre o assunto, né? Desenvolvendo mais a ideia, porque ele assusta também. Minha história assustou ele. Ele falou, menina, quando eu conheci ele dizia, menina, eu não acredito que você passou por tudo isso, entendeu? E a minha história sempre assustava ele. Tudo que eu falava, ele, meu Deus, mas era uma criança, meu Deus. Então, assim, tudo assustava ele. E hoje eu consigo falar mais sobre adoção e ele vê com um olhar de amor, entendeu? Eu desmistifiquei o que ele acreditava sobre adoção. Entendeu? E hoje ele vê com um olhar de amor e não de dó. Ele vê que as pessoas, as crianças que estão lá, precisam de um lar, de uma família e não apenas de uma mãe, entendeu? Não apenas de um pai, uma mãe só. Precisa de uma família, de um lar acolhedor, entendeu? E não olhar com o olhar de, ai meu Deus, eu preciso tirar uma criança de lá porque a criança está sofrendo. Eu vivi por 17 anos no abrigo, eu posso dizer que sim, não são dias fáceis. As datas comemorativas de Dia das Mães, Dia dos Pais são as piores, para mim, foram as piores. Eu chorava sempre, porque eu dizia, por que eu nasci se eu não posso ter minha mãe? Por que eu nasci se eu não posso ter meu pai? Então eu contei toda essa história para o meu esposo e hoje ele vê com um olhar de amor e fala, nossa casa está apta para receber uma criança e nós somos cheios de amor para dar para uma criança. Olha que lindo esse depoimento, gente. Ainda por cima, né, Kevin, você está lutando contra uma endometriose, você tem endometriose, então você está tentando engravidar naturalmente? Você já tentou? O que os médicos dizem para você sobre isso? Sim, já tentei engravidar, já cheguei a engravidar, né, em 2019, mas eu tive um aborto espontâneo e para mim foi um sofrimento, foi muito difícil. Aí desenvolvi também aquela de, meu Deus, não tive mãe, não posso ser mãe. Tudo fez com que doesse mais, né, como se já não doísse, como se já não doía, então intensificou mais a dor e tive apoio do meu esposo, né, claro, e perdi a criança e daí não me vitimizei, me centralizei, coloquei minha cabeça no lugar e disse, Deus sabe o que faz, então Ele quer que eu não vou dizer que Ele quer que eu adote, mas eu falo que eu quero adotar uma criança, entendeu? Porque tá bem difícil engravidar, não tá sendo fácil, não tá sendo fácil. Mas você está tratando a endometriose? Você está fazendo tratamento? É um tratamento com dores, né? Dizem que quem tem endometriose sofre muitas dores, né? Sim, eu sinto muitas dores em período menstrual, dói mais ainda, é bem complicado, a endometriose não é fácil, estou em tratamento, né, se caso no futuro eu quiser ter filho meu mesmo, eu quero, mas hoje eu queria mais alguém de um abrigo mesmo, sabe? Eu acho que eu queria adotar, e não ter de mim por enquanto, entendeu? Acho que é porque eu passei por tanta dor quando eu perdi, eu tive tanta expectativa de ter aquela criança nos meus braços e eu não tive, então eu tô com um trauma, sabe? Mas você tem uma cabeça muito forte. De onde você acha que vem toda essa sua fortaleza? Olha, Márcia,
Eu sou uma pessoa muito energizada, eu falo, né? Eu falo assim que às vezes eu me olho e falo assim que nem eu acredito da onde que vem tanta força, porque foi tanta coisa que eu já passei. Eu não falo nem só do abrigo, porque saí de lá, tive outras coisas aconteceram, então tanta coisa que eu passei e eu não sei. Essa pergunta eu não sei te dar a resposta, porque eu não sei de onde que vem tanta força. Eu só sei que eu tenho muita força, entendeu? Para continuar. Eu tenho amor pela vida, eu tenho amor pelas pessoas, sabe? Então isso me faz continuar, entendeu? Eu acredito muito na humanidade, eu acredito muito no ser humano. Então eu dou uma chance para todo mundo e ainda assim dou uma chance mais para mim, entendeu? Não sei de onde que vem essa força. Não, vai ser muito bacana, gente. Desde a primeira vez que eu conversei com a Kevin, né, Kevin? A gente ainda não tinha se visto. Foi na pré-entrevista antes da gente conversar no nosso SC no ar. E já do seu alô, já falei, opa, essa moça é diferente. Você literalmente faz do limão uma limonada, né? Tudo que vem de desafio na tua frente, você transforma, tendo um olhar positivo, tendo um olhar, se não é por aqui, peraí, se está me dizendo que não é por aqui, deve ser por aqui. É mais ou menos isso, né? É um quebra-cabeça. O abrigo, ele me ensinou, eu sempre acredito nisso, que o abrigo me ensinou que nem tudo acaba aqui, entendeu? Minha vida não acabou no abrigo, né? Então, eu sempre acho uma saída para aquilo. Então, assim, minha vida não acabou no abrigo. Do abrigo, eu falei, eu tô aqui, já que eu tô aqui, eu vou estudar, eu vou sair daqui com uma profissão, e assim foi, entendeu? Então, nunca vou sentar, deitar e chorar. Nunca. Eu sempre vou estar lá, entendeu? Essa história da profissão é muito boa. Ela é cabeleireira, gente, há 10 anos. Aprendeu esse ofício enquanto estava no abrigo. Eles têm esse tipo de apoio profissionalizante, né? Você poderia ter escolhido, inclusive, outras atividades, mas você, desde cedo, quis fazer essa atividade. Sim, eu sempre me identifiquei com cabelo. Eu, muito pequena, eu cortava com tesourinha de escola mesmo o cabelo das meninas. Eu trançava o cabelo das meninas que moravam comigo, que nós morávamos em muito criança, né? E eu cortava o cabelo delas, eu fazia trança. Então, eu sempre me identifiquei. Tentaram me colocar na informática, tentaram me colocar em outras coisas, mas eu falei, gente, não é isso que eu quero. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso, né, de cabeleireira do salão aí, na verdade era uma instituição, uma das melhores da minha cidade, que era muito caro e eu ganhei, né, tudo do curso inteiro. E eu falei, não, não é porque ele não tá me dando. Aí, tanto que eu até disse pro rapaz, né, numa entrevista, porque ele disse, eu vou fazer uma entrevista com você, eu quero ver se você gosta mesmo da profissão. Fiz uma entrevista com ele, ele disse assim, eu vou te dar. Eu falei assim, não, eu vou pagar. Ele disse, mas como? Eu falei, eu venho na semana fazer o curso com você e no fim de semana eu vou trabalhar no seu salão, de graça. Então, eu ia no instituto, aprendia tudo lá, e no final de semana eu ia lá varrer salão, servir cafezinho, e eu sabia que eu estava lá fazendo o meu primeiro degrauzinho para subir, sabe? Por uma iniciativa sua, ele não te cobrou isso, você que quis fazer isso. Olha, Sim, gente. eu que quis. E vem cá, tem uma história de que quando iam visitar o abrigo, te arrumavam e penteavam muito o teu cabelo, puxavam o teu cabelo. Tem isso? É verdade essa história? Sim, verdade. O nosso cabelo, né, cacheado, ele não é um cabelo que qualquer pessoa sabe cuidar, né? E antigamente era só passar um creme e prender do jeito que tá aqui, porque senão ele armava. Hoje, quanto mais armado, eu adoro. Então, na infância, para ficar bonitinho, tinha que pentear muito, 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 e prender, deixar bem puxado assim, ó, para você ficar bonita, para você ser adotada. Gente, olha essa história. E aí eles penteavam, puxavam o teu cabelo para você ficar ali como se fosse uma vitrine mesmo, né? Para ser escolhida como um produto, né?
Sim, e você podia ser a mais graciosinha, entendeu? Mas eu às vezes eu me perguntava por quê? O que que eu fiz de errado para não ter sido adotada? Alguma coisa aconteceu. Tanto que eu falava para a mãe social, que é como é chamada, as pessoas que cuidam, né? Mãe social, e eu falava, tia, por que que eu não fui dessa vez? Ela escolheu a outra pessoa dela, não, fica tranquila, no mês que vem, outro dia vai vir alguém. Aí vinha, e quando vinha, não era eu de novo. Daí fui crescendo, você fez. Quando você completa uma certa idade, né? Você acaba que não vai sair, acreditando já que não vai sair dali mesmo com alguém. Vai sair com as suas próprias pernas. E foi assim que aconteceu comigo, né? E você viu seus irmãos serem adotados. Conta um pouco da sua história de família que você conhece, porque sua mãe era garota de programa, sua mãe já faleceu, né? 42 anos? Conta um pouco do que você sabe sobre a sua origem. Olha, o que eu sei, né, é que eu fui deixada no hospital, né, com 10 dias, na verdade, e com 10 dias me levaram para o abrigo, e minha irmã, mais velha, ela chegou a morar com a minha mãe. Ela chegou a conhecer a minha irmã mais velha, mas com 3 aninhos, 4 aninhos, ela já estava no abrigo também, e de lá não saiu, só saiu com 16 anos, que foi quando ela foi adotada, né? Por uma mãe de uma amiguinha dela na escola. Os meus irmãos, outros, né, que teve mais 2, cada um foi para uma família também. E quando eu descobri que eles foram adotados, porque assim, ninguém nos comunicou. Ninguém me comunicou e nem comunicou a minha irmã. O mais novinho, nós cuidávamos dele como se fosse nosso filho. Nós acordávamos de madrugada, eu tinha 13 anos. Nós acordávamos de madrugada e cuidava como se fosse nosso bebê, entendeu? E teve um certo dia, eu, como sempre, a rotina, eu fui buscar ele na escola, eu chegava da escola e ia buscar ele na escola. Quando eu fui buscar ele na escola, na creche, na época, eu cheguei para a tia da creche e falei, eu vim buscar o Lucas. Ela disse, mas ele já foi embora. Eu falei, não, mas eu que venho buscar ele. Ela disse, não, ele já foi embora. E isso eu subi, que na verdade a creche e o abrigo era dentro do mesmo local. Eu subi para minha casa, e eu fiquei sabendo que ele tinha sido adotado. Não levaram o cobertorzinho dele, as coisinhas que ele gostava. E aquilo para mim foi muito triste, foi um baque muito grande, porque não nos prepararam para tirar ele da gente, entendeu? Aí, minha irmã mais velha, que ainda continuava no abrigo, ela disse, meu Deus, tiraram o nosso irmão, né? E ele foi, tudo bem, eu sempre disse, quando eu crescer, eu vou atrás dele. Quando eu crescer, eu vou atrás dele. Beleza, ele foi, aí foi o outro irmão. O outro irmão, ele morava numa outra casa, então eu não tinha tanto contato com ele, mas ainda assim, era o meu irmão. Aí ele foi adotado, hoje não sei o paradeiro de ninguém, não sei. Da minha irmã mais velha, eu tenho contato sim, né? Porque ela é a mais velha, tenho sim contato com ela. E quando ela foi também, foi um baque para mim, porque eu dizia para ela: você falou que você ia ficar comigo e a gente ia sair daqui juntas. Aí ela disse: não, eu tenho que ir também, fazer a minha vida. E ela foi, e eu fiquei. Ai, gente, essa história dela não é fraca, não, né? Essa mulher não é fraca, não. Que depoimento lindo. Acredite se quiser, já foi um bloco do nosso programa. Eu vou te pedir, claro, Kevin, para não sair daí. Você, telespectador que está em casa nos acompanhando, nessa noite de sexta-feira também não sai daí, não, porque ainda tem muita história para Kevin dividir com a gente. Um minutinho só, vou fazer um rápido intervalo, Kevin, e volto já já. Não sai daí, não. Até já.
Estamos de volta com Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está falando sobre adoção. A nossa convidada é a Kevlin Felipe Ferreira da Cruz. A Kevlin está contando para a gente toda a trajetória dela, toda a expectativa que ela teve para encontrar uma família. Ela foi deixada no abrigo com 10 dias de vida, saiu de lá com 17 anos, formada cabeleireira, mas ela não encontrou uma família, ou uma família não encontrou ela. Mas ela hoje tem uma família, é casada há 6 anos e está dividindo com a gente aqui toda essa trajetória dela. Kevlin, no primeiro bloco você contou bastante a sua trajetória, a sua história. A gente terminou o bloco, você falando sobre os seus irmãos, que você já não tem mais contato com ninguém, só com a sua irmã mais velha, né? Sim, Márcia, eu só tenho contato com a minha irmã mais velha hoje. Com os outros eu tenho expectativa de encontrar, né? Já procurei em várias na internet, assim, eu não consigo encontrar eles, mas eu tenho esperança, né? Eu quero também até fazer um apelo para a família que adotou os meus irmãos, que eu não quero nada, eu não quero tirar ele de vocês, eu só quero contato com ele, entendeu? E mostrar que eu sou irmã dele e é apenas isso, entendeu? Eu só quero ter contato mesmo. O irmão que você era mais próxima é o Lucas, é isso? Sim, o Lucas, ele era bebezinho na época. Você falou no primeiro bloco, ele tinha 13 anos. Não, eu tinha 13 anos. Você tinha 13 anos e ele tinha quantos anos quando ele foi adotado? Ele tinha 1 ano de idade. Ah, ele tinha 1 ano. Então você acordava de madrugada, você e sua irmã. Na hora você falou 13 anos, eu não entendi. Mas que bom que então agora a gente está deixando bem clara a informação. Você tinha 13, sua irmã mais velha devia ter quantos? 16? Isso, a minha irmã 16. E ele foi adotado com 1 aninho. E aí você sentiu o fato dele ter sido levado sem vocês saberem nada, sem ter levado as coisinhas dele, ficou o cobertor, ficou... Você tem alguma dessas peças ainda dele? Então, as peças ficaram com a minha irmã, tá na casa da minha irmã, as peças. Ele tinha o sapatinho dele, cobertorzinho, e ficaram com a minha irmã, então eu não tenho nada dele, mas infelizmente fizeram tudo por debaixo dos panos, né, que nós dissemos aqui na nossa cidade, e não nos avisaram. E quando eu chorei, disseram para mim: por que você está chorando? Ele vai para uma família, você tem que ficar feliz, tem que ficar alegre. E assim eu me apeguei nessa frase, fiquei muito feliz por ele, mas ainda assim sinto muita falta dele, entendeu? O outro irmão tinha quantos anos nesse momento? O outro tinha 5 anos. E também logo depois foi adotado? Sim. E também da mesma maneira? Da mesma maneira também. É muito complicado tudo isso, né? É muito triste toda essa história que você conta pra gente, porque a gente, quando entrevista pessoas para falar de adoção, normalmente a gente entrevista pessoas que foram adotadas e que contam o quanto é importante isso na vida delas. Mas realmente alguém que passou 17 anos na expectativa de uma família e não encontrou, não é todo dia que a gente tem esse depoimento. Esse teu depoimento é carregado de muita emoção, de muita história realmente para contar. E aí a Romina apareceu na sua vida, né? Conta um pouquinho da relação com a Romina. A minha relação com a Romina foi assim, eu falo de Deus, né? Porque eu vi o vídeo dela e fiquei muito emocionada e falei: gente, eu preciso entrar em contato com essa mulher. Tanto que eu achei que ela nem ia responder, né? Aí mandei uma mensagem para ela já contando a minha história. E ela ficou: menina do céu, que história, quero saber mais. E daí nós construímos uma certa relação, sabe? E hoje a gente conversa, ela conta a minha história para as pessoas que estão ao redor dela, né? E eu sou muito grata por ela ter adotado uma criança. E eu falo para ela assim: muito obrigada. Daí ela ficou meio assim: eu só quero te agradecer por você ter adotado uma criança que não seja com estereótipo branco, né? Que nós sabemos que no nosso Brasil é assim. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Gente, a Romina, quem nos acompanha aqui também, já deve
ter visto, porque eu já entrevistei a Romina aqui, viu, Kevin? Entrevistei a Romina aqui no nosso Conexão ND também. Entrevistei a Romina também no nosso SC no Ar, contando essa história. E foi a Romina que contou para a gente da história da Kevin. A Romina ligou para a gente agora no início de novembro e disse: Madu, em novembro tem o Dia Internacional da Adoção, porque o Dia Nacional da Adoção é em maio, mas o Dia Internacional da Adoção é em novembro. E aí a Romina falou: vocês precisam conversar com a Kevin, vocês precisam contar a história dela. E a Romina realmente é um caso sensacional. Eu vou compartilhar aqui com o telespectador. Vamos, né, Kevin, compartilhar aquele vídeo lindo do encontro dela com o Gustavo? Porque essa adoção da Romina é uma adoção solo, porque a Romina não é casada, tardia, porque o Gustavo já não era criancinha, o Gustavo estava com alguns, tinha acho que 7 ou 8 anos, quando ela adotou, e interracial, porque a Romina é branca e o Gustavo é preto, é negro. Então, o momento da adoção deles, o momento de encontro deles é muito lindo. E eu vou agora, então, compartilhar de novo aqui com o telespectador. Vamos ver, a produção rodou, por favor, o momento que a Romina conhece o Gustavo. Esse é o Gustavo. Meu amor, como você é lindo. Você é muito lindo. Mãe te ama já, tu é cheiroso, viu? Que abraço gostoso, meu amor. Eita, sorrisão. A janelinha toda velha. Deixa eu ver. Essa história é demais. Nesse momento, eu não me canso de ver esse vídeo. Eu já vi esse vídeo várias vezes. Mas a carinha do Gustavo, produção, enquanto eu falo, coloca de novo a imagem. A carinha dele, a hora que abre a porta, é sensacional. Olha só. Vai rodar aí. Ele faz uma carinha, ó. A carinha dele é sensacional. E ele agarra o pescoço da Romina, olha aí, ó. Pronto. Agarrou para nunca mais largar. É uma história muito linda. Eles estão muito bem, obrigado. Você fala direto com ela, né? Então, nós duas, ultimamente, a gente anda falando bastante. Porque foi recente também que eu a conheci, né? Então, nós, ultimamente, a gente anda falando sim. Ô, Kevin, ela soube que a gente ia gravar esse Conexão ND com você, que a gente ia te receber aqui, e ela mandou uma mensagem pra gente. Vamos ver? Eu não vi ainda não, vou ver agora junto com a Kevin e junto com o telespectador. Rodou. E, como sempre, é um prazer enorme falar para vocês, contar um pouquinho da minha história com o Gustavo, da história de como a adoção interracial e tardia mudou a minha vida, né? Conheci Gu no dia 1 de junho de 2020. A partir de então, um mundo inteiro se abriu para mim. Um mundo que eu não enxergava, um mundo que eu não conhecia, um mundo cheio de amor, um mundo cheio de desafios e um mundo cheio de possibilidades para mim e para ele, né? Eu costumo dizer que a partir do momento que a gente se encontrou, que a gente se reencontrou, né? Porque eu acredito muito que aquele vídeo nosso tenha sido um reencontro, nossas vidas mudaram completamente, né? Eu deixei de ser Romina, João Gustavo deixou de ser João Gustavo e passamos a ser Romina, mãe de João Gustavo, e João Gustavo, filho de Romina, né? Então, tudo mudou. Eu era outra pessoa. Eu era uma pessoa que eu nem enxergava algumas causas, eu era uma pessoa conflituosa, de certa forma. Eu era uma pessoa que desejava muito a maternidade e essa maternidade ainda não tinha sido concretizada, não se concretizava. E isso fazia com que eu não me sentisse feliz, eu não me sentisse completa. O que aconteceu a partir da chegada dele, né? Eu acho muito importante que as pessoas que desejam maternar, as pessoas que pensem em adotar, elas possam abrir os olhos para outras possibilidades, para que elas saiam do lugar comum, para que elas não achem que crianças mais velhas vêm com defeitos, crianças mais velhas não se apegam aos pais e às mães, não se vinculam, porque eu sou exatamente o contrário de tudo isso que as pessoas acham que existe na adoção tardia, e não existe. A adoção tardia, ela é mais desafiadora, sim, né? A criança, assim como nós, tem a sua história, vem com a sua história, né? E a gente tem que saber lidar com a história da criança, né? Não é defeito, é história. Então, eu acho que eu
não seria mãe tão plenamente se a minha maternidade não tivesse sido construída através da adoção tardia. As crianças mais velhas, sim, elas se vinculam, né? Muita gente pergunta, meu filho começou a me chamar de mãe a partir do momento que ele me viu, e eu lembro que o nome mãe é só um título, não é a maternidade em si, e nós nos vinculamos muito rápido, nós temos uma relação muito sólida, muito intensa, e ele chegou aos quase 7 anos. Então sim, as crianças mais velhas, elas se vinculam, as crianças mais velhas, elas amam os pais, as crianças mais velhas querem ser amadas, e as crianças mais velhas podem sim dar certo, tá joia? Obrigada, Márcia, pela oportunidade mais uma vez. Kevin, meu amor, que coisa linda sua história está sendo falada para tantas pessoas. É importante que a gente preste atenção na adoção, não só por aquelas que deram certo, mas do ponto de vista daquelas que não foram concretizadas. Que é exatamente o que aconteceu com você, né? E a Kevin, gente, desde a primeira vez que a gente se conheceu, ela diz isso: Márcia, a gente precisa falar sobre adoção. Que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né, Kevin? Sim, nós precisamos falar sobre adoção. Eu ando conversando com algumas pessoas e quando eu conto a minha história, até com cliente mesmo, e eu escuto muito assim, Márcia, ai, mas é difícil adotar, né? Ah, mas daí tem que entrar na fila. Ai, que dó, mas você ficou quanto tempo lá? Ai, que dozinha. E eu queria desmistificar isso, entendeu? Claro, é bom você adotar, é bom você saber que as crianças que estão lá dentro, elas querem sim uma família. Isso é muito bom, mas não adote com dom. Entendeu? Adote com amor. É só isso que a criança precisa. É só isso. E aquelas crianças, aqueles adolescentes, né, que vão sair sem nenhum pai, sem nenhuma mãe, acredite, tem futuro aqui fora também, entendeu? Não se apegue a isso. Entendeu? Isso que eu tento mostrar para as pessoas, aqueles adolescentes que vão sair revoltados, não se revolte, entendeu? Usa sua revolta em outras coisas, vai fazer um curso, vai se profissionalizar, que foi assim que eu fiz, entendeu? Eu não tive culpa e você também não tem de não ter sido adotado. É isso que eu tento mostrar para as pessoas. Nós não tivemos culpa, eu não tive, você também não tem. Só pega essa raiva, essa angústia de ter sido abandonado, esse sentimento de rejeição e usa para fazer uma coisa boa, entendeu? E até futuramente você voltar onde você morou e adotar também uma criança. Que é o que você pretende fazer, né? Você pretende adotar e você vai procurar primeiro no abrigo em que você viveu? Você já esteve lá? Depois que você saiu, depois que você casou, você já voltou? Você costuma voltar? Como é que ficou a tua rotina com relação ao abrigo? Já voltei, depois que eu casei, já voltei. Não tive a oportunidade, infelizmente, de levar o meu esposo, porque no momento que eu ia, o meu esposo estava trabalhando e tal, então não deu. Mas já voltei sim, e uma vez que eu voltei, ficou bem marcado em mim. Eu lembro que quando chegava gente nova, um tio ou uma tia que nós chamávamos assim, eu corria para os braços das pessoas, porque eu achava que era um possível pai, uma possível mãe para mim. Então eu corria e abraçava assim, como se fosse a última pessoa do mundo e a única. Aí eu dizia, tia, você é tão linda. Tipo assim, eu tentava cativar. E quando eu voltei no abrigo, aconteceu a mesma coisa comigo, com uma menininha, o nome dela é Regiane. Ela é negra, né? Cabelo bem cacheadinho igual o meu. E eu cheguei num abrigo normal, assim, só para ver como que estavam as coisas e tal. E ela correu, como eu me vi naquela criança. Ela correu, abraçou minhas pernas e falava, tia, como você é linda. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. E aquilo eu falei, gente, venci na vida, né? Porque eu era essa criança. E hoje estou sendo idolatrada, estou sendo vista como se, eu quero ser igual você quando eu crescer. Isso para mim é muito bom. Mas você chegou a pensar em adotar essa menina? Não. Então, hoje ela tem família, né? Hoje
E eu tenho contato com a irmã, que hoje ela mora com a irmã tirou ela do abrigo. História muito bonita também. A irmã tirou ela do abrigo, eles moram aqui perto de casa mesmo, então consigo ver, consigo acompanhar a história, sigo nas redes sociais e é muito legal isso. E ela ainda está na família dela, porque também é importante a gente dizer isso, quando a criança tem família e tem laços próximos, a tendência, até por uma questão legal, é que a criança permaneça na família, permaneça com os laços de sangue próximos e de sangue mesmo, né? Do que a gente fala que é o laço do sangue e o laço do coração. Olha, está chegando ao fim, caramba, 1 minuto e 41 segundos para a gente encerrar o nosso encontro. E você deu tantas mensagens, mas eu queria mais uma palavrinha sua, bem linda, olhando olho no olho de quem está nos acompanhando para a gente fechar nosso encontro de hoje. Por favor, Kevin. Gente, eu queria falar para vocês que se você tem essa vontade, esse sonho de adoção, não desista. E sim, vai lá, conheça a criança, mas vai com o seu coração aberto, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. As crianças precisam de você. Se você entrar na fila e falar, meu Deus, vai demorar muito, só coloca no seu coração. As crianças precisam de mim, entendeu? E é só isso. É isso que eu tenho para falar para você. Sou grata pelo programa também, por deixar eu falar da minha história. A minha história ela é bem dolorida, dói demais ainda falar, mas eu tenho certeza que vai cativar bastante pessoa, vai tocar no coração de muitas pessoas e é por isso que eu tô aqui. E hoje eu sei o porquê que eu tô no mundo e é para falar sobre isso. E aqui você vai falar sempre. É muito bom ter você com a gente. Gratidão você por dividir a sua história comigo, com a minha equipe, com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Conta sempre com a gente e eu quero acompanhar passo a passo o que vai acontecer nessa sua família, porque você tem sim sua família, você, seu marido e os filhos que a vida vai trazer para você, da barriga, do coração, da forma que for. Continua mantendo a gente informado, porque eu quero muito continuar contando a sua história. Ó, um beijo no seu coração, obrigada, um lindo final de semana para você, tá bom? Obrigadão, Márcia. Tchau, querida. Que coisa linda, né, gente? Assim que a gente vai encerrando esse nosso encontro de hoje, te desejando um lindo fim de noite. Aproveite sua sexta-feira, aproveite o final de semana. E segunda-feira você volta, 6h30 da manhã, ao vivo. Eu e minha equipe estaremos lá no SC No Ar esperando por vocês. Então, venham nos acompanhar. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.